Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 11, aqui a acompanhar a temporada 19. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a 10 torneios que terminaram nestes 2 dias e ver também a classificação e medalharada de dois, que está a ser gravado no dia 12 de junho. Vamos aqui aos eventos, já estão 53 torneios concluídos. Vamos aqui a ordenar e vamos aqui começar pelo Boomerang Europa, que teve 10 jogadores e foi jogado em 4 rondas. Foi um dos torneios que regressou esta temporada, depois de uma ausência. O vencedor nesta edição foi o David, com 6 pontos. É igualdade pontual com o Pepe Cabral e o Samidi. Vamos ver aqui os confrontos dos 3 primeiros. O David começa mal o torneio, perdendo logo na primeira ronda. Tem um bye, ganha as outras 2 rondas e por milagre termina em primeiro lugar. O Pepe Cabral estava invicto para a última, perde na última com o David e fica com a medalha de prata. E o Samidi perde com o segundo classificado na terceira ronda, ganha também as outras partidas e arrecada aqui a medalha de bronze. Vamos aqui ver o histórico do Boomerang Europa, que estava ausente desde a temporada 16, que foi a última que se participou, portanto as últimas duas não se tinham realizado. Portanto, é a 10ª temporada deste torneio. Até agora, o David é neste momento o jogador com mais vitórias, 4 nestas 10. E também é o jogador com mais pódios, 8 em 10 participações. E também é o jogador com mais pontos, 38 em 47. Em termos de participantes, 10, mas é um regresso, portanto, ainda assim está aqui muito perto do limite de vem ou não vai, e, portanto é sempre discutível se vamos ver se vai haver ou vai regressar para a próxima temporada ou não, mas vamos ver. O máximo também foi só 16, portanto, mais ou menos tem sido constante ao longo das temporadas que se realizaram. Aqui podemos ver, é a terceira vitória consecutiva do David e é a quarta medalha de ouro. Portanto, ele tem neste momento 4 medalhas de ouro e 4 medalhas de prata. O Pepe Cabral, que estreou-se na temporada 9, tem vindo a participar e agora obtém o melhor resultado sempre com o segundo lugar. E o Samidi obtém a sua quarta medalha de bronze aqui no Boomerang Europa. Portanto, é a sua quinta medalha também. Vamos aqui ao outro torneio. Não temos de descer muito. Vamos já aqui ao BUP, que foi jogado por 13 jogadores em 5 rondas, neste caso. O vencedor foi o Govir, com 10 pontos. Em seguida do Ocran em segundo, com 8 pontos isolado. E depois temos aqui vários jogadores com 6 pontos, que é o Nuno, Cris, Guadatug, Mingas, João Chambel. Portanto, até ao sétimo podiam ter todos chegado às medalhas. Aqui no caso, podemos ver o Govir tem um bye na primeira ronda, ganha as outras 4 e termina em primeiro. O Ocran só perde com o Govir na quarta ronda, de resto também ganha as outras partidas. E o Nuno Mora perde com a Ana na segunda e com o Govir na última, mas ainda assim arrecada a medalha de bronze. Depois temos o Cris, que perde com o Govir e com o Ocran. O Godatuga perde com o Ocran e com o Nuno Mora. Mingas perde com o Ocran na primeira ronda e com o Godatuga, ainda 2 das outras partidas em um bye. E o João Chambel perde com o Nuno Mora e o Cris Feio, mas ganha as outras 3 partidas, mas também fica fora das medalhas. Aqui vamos ver aqui o histórico do grupo, que já vai na 9ª edição. Neste momento o Govir é o jogador com mais vitórias neste torneio, 6, e aumentou a sua margem em mais uma. O Ocran é o jogador com mais idas ao pódio, 8 em 9, e o Govir é o jogador com mais pontos obtidos, 36 em 39. Basicamente só em 3 partidas não ganhou, portanto é um grande domínio. Aqui podemos ver, portanto, o Govir obtém a sua 6ª vitória aqui no BUP. O Ocran ganha a sua 4ª medalha de prata. Eles mais ou menos estão normalmente a par em idas ao pódio nas edições do BUP. E o Nuno Moura agora deixa um lugar, assim garante uma ida ao pódio com um terceiro lugar. Aqui a sua 2ª medalha no BUP. Em termos de participantes, aumentou 2, face à temporada passada, tinha 11, sobre 13.
mas mais ou menos tem sido o normal das últimas 3 temporadas, está na média. Vamos agora ao próximo. A seguir ao Boop temos aqui o Cacau, que foi jogado por 26 jogadores. Foi jogado por 26 jogadores e foi ganho pelo Covir, com 11 pontos. Seguido do Sport com 10 e o Running Wild com 9 pontos. Portanto, houve já aqui um empate do primeiro jogador, que deve ter sido com o Running Wild. Portanto, por acaso, logo na primeira ronda empatam o Running Wild e o Govir. O Govir depois ganha as outras 5 partidas do torneio e arrecada aqui o ouro. O Sport só perde com o vencedor do torneio na quinta ronda, de resto também ganha as outras partidas e termina em segundo isolado. E o Running Wild também termina isolado. Tem um mau início, porque tem um empate e uma derrota logo na segunda ronda. Ganha as outras partidas, mas é suficiente para ficar isolado no terceiro lugar. Vamos ver aqui o histórico do Cacau. O Cacau que tem vindo a perder jogadores. Esta é das edições mais recentes com menos jogadores. A mais recente foi talvez a temporada 25. A temporada 16 com 25 jogadores, mas tem vindo já nas últimas 4 temporadas abaixo dos 30. Ainda foi jogado com 6 rondas, mas provavelmente na próxima temporada já será só jogada com 5 rondas. O Govir, com esta vitória, destaca-se mais uma vez aqui neste torneio como o jogador o jogador que mais vezes venceu e também o mais medalhado, com 12 idas ao pódio em 16 participações, e também o jogador com mais pontos obtidos, 74,5 em 88. Aqui podemos ver o Alvir, que na temporada passada ficou fora das medalhas, ficou no sexto. Ele regressa nesta temporada com uma vitória de torneio, a sua sexta vitória. O Sport repete o seu segundo lugar que obteve na temporada passada, é a sua terceira medalha de prata. E o Running Wild tinha ganho o torneio na edição passada, agora arrecada ainda assim uma medalha de bronze, e a sua terceira medalha de bronze aqui no Cacau. Ele que nas últimas 3 participações tem conseguido ir aos pódios aqui do Cacau. Vamos ver se na próxima edição volta a subir aqui no Cacau. Vamos para o próximo. Este é o segundo normalmente mais jogado, que é o Can't Stop. Foi jogado por 103 jogadores e foi jogado em 7 rondas. Nesta vez o vencedor foi o André Vitor com 12 pontos, seguido do Sousa BD também com 12, e o Ferrer também com 12, e o Vitorino com 12. Portanto, vai o Arvete, Mingas, MR Santos e até o sétimo, do primeiro ao sétimo, todos podiam ter terminado em medalhas. Os felizes contemplados neste caso foi o André Vitor, que ganhou o torneio. Ele perde na quarta ronda com o Vitorino, o resto ganha as outras partidas. O Sousa estava invicto para a última, ele perde, ainda por cima perde a medalha de ouro, neste caso mesmo com a derrota, ainda assim garante aqui uma medalha de prata. O Ferrer perde com o Seven Bros na terceira ronda, ganha as outras partidas, mas também ainda assim garante a medalha de bronze. Depois aqui são os azarados. O Vitorino perde com o Maurício na sexta ronda, fica em quarto. O Corvette perde com o Recruit, também ganha as outras partidas. O Mingas perde com o Seven Bros na quinta ronda. E o MR Santos perde com o El Tostas na quarta, que também ganha as outras partidas, mas também fica fora das medalhas. Portanto, o Can't Stop é um dos protagonistas dos torneios aqui da aldeia, é a 19ª edição. Atingiu um máximo na edição passada com 117 jogadores. Esta edição baixou um bocadinho, ainda assim acima dos 100, com 103 jogadores. É a terceira edição que está acima dos 100 jogadores, que é impressionante. Até agora, só um jogador que ganhou este torneio 2 vezes, o que demonstra uma grande variabilidade aqui dos vencedores ao longo das temporadas. O Galamos é o único que fez 3 idas ao pódio, e é quem tem mais pontos, 82 em 132 partidas.
Aqui podemos ver o André Vitor, que na temporada passada ficou meio da tabela. Agora, na sua segunda participação, consegue ganhar este torneio pela primeira vez. O Sousa BD, que andava a participar desde a temporada 6, arrecada a sua primeira medalha no Can't Stop. E o Ferrer também, algo similar, começou mais tarde, na temporada 14. Tem vindo a participar na temporada passada, esteve muito perto de ir a uma medalha e agora consegue arrecadar também a sua primeira medalha de bronze. Portanto, é muito normal. Aqui não há. Os jogadores ganham uma ou duas medalhas, aqui no Can't Stop e é enorme. Mas pronto. Vamos aqui ao próximo. Vamos aqui para os mares do Captain Flip, que teve 50 jogadores e foi jogado em 6 rondas. O Cris foi o vencedor com 12 pontos, o Edson terminou em segundo com 10 e o Tritop Kauna terminou também com 10 pontos no terceiro lugar. Ainda temos aqui o Mr. Diegas, o Giboa e o Divinal, todos com 10 pontos, mas ficaram fora das medalhas. Aqui nestes 50 jogadores, o Cris ganhou todas as partidas, 6. O Edu Santos só perde na última que venceu o torneio, que iria atribuir o ouro, e neste caso a prata. E o Tritop perde com o segundo classificado na quarta ronda, ganha as outras partidas e arrecada ainda assim a medalha de bronze. O Mr. Diegas perde com o vencedor do torneio na segunda ronda. O Giboa perde também com o vencedor do torneio, neste caso na quarta. E o Divinal perde com o segundo classificado na segunda ronda, mas também fica fora das medalhas. Aqui vamos ver aqui o histórico do Captain Flip, que 50 só baixou em 1, mas tem estado as últimas, praticamente desde a temporada 14, que muito está à volta dos 50 jogadores, que é incrível, um número já muito alto. Até agora, 7 edições, 7 vencedores diferentes. Há aqui vários jogadores que já foram ao pódio pelo menos 3 vezes, que é o caso do David e o Divinal, e penso que são esses os únicos que até agora foram 3 vezes ao pódio. Aqui podemos ver o Cris, que é um dos totallistas deste torneio. Esteve muito perto nas primeiras edições de arrecadar uma medalha e nesta vez consegue ganhar este torneio pela primeira vez. O Edu Santo também esteve perto de ganhar uma medalha na temporada passada, agora arrecada uma medalha de prata. E o Tritop Kauna, logo na estreia, mostra como é que se faz e ganha aqui uma medalha de bronze aqui no Captain Flip, que provavelmente vai regressar porque a base tem-se mantido. Portanto, vamos ver quem é. Se vamos ter algum destes 7 jogadores a ganhar, a fazer um bis neste torneio, ou teremos um novo vencedor novamente. A seguir temos o Draft Written Records, que teve 24 jogadores. O Sammy D foi o vencedor com 10 pontos, a Boyer terminou com 8 pontos, Sissoukas também com 8 e o Sérgio San terminou num ingrato quarto lugar também com 8 pontos em igualdade pontual com os medalhados. O Sammy D ganhou todas as partidas. A Boyer perde com o Giboa na quarta ronda, de resto ganha as outras partidas. O Sissoukas perde na primeira ronda com não sei, user, mas ganha as outras partidas e termina ainda assim numa medalha de bronze. E o Sérgio San também começa mal o torneio, perde a primeira ronda com o Marco Ante, mas não, infelizmente, no caso dele, não arrecada nenhuma medalha. Portanto, o draft, que teve 24 jogadores esta edição, aumentou de 3 face à edição passada, mas mais ou menos tem mantido uma média regular, até por causa da média está nos 24 nestas 6 edições. Esta segunda vitória do Samidi iguala o número de vitórias também com o JF 13, como os jogadores com mais vitórias neste torneio. E o Boyer ainda assim é quem foi mais idas ao pódio, por acaso nenhuma delas ainda não conseguiu ganhar o torneio, mas já foi 4 vezes, terminei entre os segundos e os terceiros lugares 4 vezes. JF 13 é quem tem mais pontos, 23 em 31. Portanto, aqui podemos ver o Samidi ganha este torneio pela segunda vez. O Haywire, que volta ao pódio depois de na temporada passada ter ficado a meio da tabela, é a sua terceira medalha de prata.
Falta aqui a medalha de ouro para completar os 7 medalhas. E o Sissoukas, que esteve ausente na temporada passada, regressa e obtém aqui a sua primeira medalha de bronze e a sua segunda medalha deste torneio. Depois vamos para Tóquio e vamos primeiro ao King of Tóquio. Este é um multiplayer, teve 58 jogadores nesta edição e foi jogado em 4 rondas. Ewaera foi o vencedor com 16 pontos, Nidan terminou com 14, em igualdade pontual, também com o Atrax-Mil, que terminou com 14 na terceira posição. Portanto, 16 pontos significa que a Ewaera ganhou todas as partidas que disputou. O Nidan só perde, não perde, faz segundo lugar numa das partidas na terceira ronda e termina com 14 pontos. E o Antrax Miup também faz um segundo lugar na segunda ronda, por acaso em ambas, neste caso numa mesa em que o Nidan também estava a jogar. Portanto, aqui o segundo e o terceiro finais defrontaram-se aqui numa das mesas. King of Tokyo, que já vai na 14ª edição, atingiu um máximo esta edição com 58 jogadores. As últimas edições já têm estado acima dos 50, o que é um número elevado. Aqui há alguns jogadores que já ganharam este torneio 2 vezes, que é o caso do Nuno Moura numa fase inicial e depois houve aqui mais alguém que não estou a ver quem é. Quem é que ganhou aqui 2 vezes que não estou a ver? Aqui 2 jogadores que ganharam este torneio 2 vezes, mas dançou. É o Daimar, desculpem lá, que ganhou na temporada 7 e na 14. Pronto. Vários jogadores já obtiveram pelo menos 3 idas ao pódio neste torneio e no número é o jogador com mais pontos, 48 em 60 rondas. Aqui podemos ver Eoer, que se tinha estreado neste torneio na temporada 12, tem vindo a participar regularmente e nesta edição ganha pela primeira vez. O Nidam volta a ir ao pódio, ganhou na temporada passada e agora ganha aqui um segundo lugar, portanto tem estado muito forte nestas últimas 2 edições. E um Trax Miup, que andava as últimas 2 edições andava à meio da tabela e agora obtém na sua 4ª participação aqui uma medalha de bronze no King of Tokyo. Portanto, mais um multiplayer despachado. Vamos agora ao próximo. Mantemos em Tóquio, mas agora vamos para o King of Tokyo Duel, que teve 25 participantes. O João foi o vencedor com 10 pontos, seguido do Cuspo com 8, e a Oira, que tinha ganho uma medalha de ouro no King of Tokyo, aqui faz uma medalha de bronze no King of Tokyo Duel. Ainda temos aqui o Gibo e o Edson, que terminam no 4º e no 5º, fora das medalhas. Vamos ver aqui os 5 primeiros. Portanto, o João ganha todas as partidas. O Cuspo perde com o terceiro classificado na 4ª ronda, de resto ganha as outras partidas. E o Oyer só perde na última ronda, que iria atribuir o ouro a quem ganhasse. Perdeu e ainda assim garantiu a medalha de bronze. E temos aqui o Giboa, que perde na primeira ronda com o segundo classificado. E o Edson, que perde com o Nikkei na segunda ronda e também fica fora das medalhas. Aqui podemos ver o King of Tokyo Duel, que vai na sua 4ª edição, 25 participantes, baixou em 1 face à temporada passada, mas basicamente tem mantido um número constante nas últimas edições, à volta um bocadinho acima dos 20. Até agora 4 edições, 4 vencedores diferentes, somente o Orasalt, que foi 2 vezes ao pódio, o Recruit também foi 2 vezes ao pódio, que ainda conseguiram ser repetentes de idas ao pódio. O Recruit, por acaso, é o jogador com mais pontos, 13 em 15. Aqui podemos ver o João, era um dos totalistas, ganha este torneio pela primeira vez, e, tal como o Cuspo, que à 4ª edição consegue obter uma medalha de prata, e a Oyer, que também na sua 4ª participação consegue finalmente obter aqui uma medalha de bronze neste torneio do King of Tokyo Duel. A seguir vamos para o 9º, que é o Pixies, que temos para ver. Vamos aqui ao Pixies, só teve 15 jogadores, foi jogado em 5 rondas.
O vencedor foi aqueles com 10 pontos, seguido do Sport com 8 pontos em segundo lugar. Depois temos a Lubita destacada em terceiro lugar com 7 pontos. Aqui podemos ver o que eles ganham todas as partidas. O Sport só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, de resto ganha as outras partidas. E a Lubita perde com o vencedor do torneio na terceira ronda. Tem um empate com o Ganfas na quarta, mas garante o terceiro lugar destacado face aos restantes jogadores. Portanto, o Pixies, que vai na sua sétima edição, atingiu o máximo logo na estreia com 20 jogadores. Esta edição baixou em 15, mas mais ou menos tem sido a norma estar aqui perto dos 15 jogadores nas últimas edições. O jogador que para já domina mais este torneio ainda é o Cris, logo nas 4 primeiras participações ganhou este torneio. Ele é um dos jogadores que já foi 5 vezes ao pódio. O outro é o Sport, que também já foi 5 vezes ao pódio. O Cris ainda assim é o jogador com mais pontos, 30 em 35. Aqui podemos ver o que eles. É a sua segunda participação e na primeira teve muito perto de terminar nas medalhas, só perdeu nos desempates. Ganha este torneio pela primeira vez. O Sport obtém a sua terceira medalha de prata, a sua quarta medalha consecutiva aqui neste torneio do Pixies. E a Ubita, que esteve também perto de sair com uma medalha na edição passada, agora ganha aqui uma medalha de bronze no Pixies. E por fim, vamos ao último. Vamos aqui ao Simbiose, que teve 16 jogadores e foi jogado também em 5 rondas. O vencedor foi o Laranja com 8 pontos, o Petrovez terminou também com 8, em segundo igualdade pontual. E depois temos aqui o terceiro e o quarto também, ambos a terminarem com 7, o Nol e o Considais. Vamos ver o que é que aconteceu entre os 4 primeiros. Portanto, o Laranjo não tem assim um começo muito forte, perde com o Jessi na segunda ronda, mas ganhando as outras partidas foi suficiente para terminar no primeiro lugar. O Petrovejo perde só com o Nol na quarta ronda, que ganha as outras partidas e arrecada a medalha de prata. O Nol perde com o Edo Sant, por acaso nem foi o Conzi Dice, e perde com o Laranja na última mesa, que uma vitória do Nol significaria uma medalha de ouro, neste caso ainda arrecadou a medalha de bronze. E o Conzi Dice também tem um empate na segunda ronda, que curiosidade, neste caso com o Nuno Moura, também perde com o Laranja, mas uma ronda antes, na quarta, e termina no quarto lugar, fora das medalhas. Aqui vamos ver, o Simbiose vai na sua terceira participação, 16 jogadores, aumentou 3 face à edição passada, mas a média anda aqui à volta de 16 jogadores. Até agora 3 edições, 3 vencedores diferentes, mas com um denominador comum. O Petrovejo sempre a terminar em pódio, por acaso com esta medalha de prata faz aqui o 7 das medalhas, e também é o jogador com mais pontos, 12 em 15. Aqui podemos ver, o Laranja, por acaso não participou na edição passada, ganha este torneio pela primeira vez. O Petrovejo, esta medalha de prata, completa aqui o 7 das medalhas do Simbiose. E o Nol tem vindo, fez um quarto na estreia, só perdeu nos desempates, depois obteve um segundo, agora um terceiro, agora só falta a medalha de ouro para completar o set das medalhas. Vamos ver se consegue para a próxima edição. Vamos agora aqui à classificação. Neste momento é liderada pelo Sport com 971.58, seguida em segundo pelo Alvir com 967.18 e em terceiro pelo David com 965.55. O top 10 é concluído pelo Ocran, Cris, Domain, CCC, Carlos, Skywalker Trail Runner, e a fechar o top 10 está neste momento o Samidi com 933.05. Mas ainda faltam muitos torneios para acabar, mas já começam as classificações a aproximar aos poucos do topo do que são habitualmente. Aqui no medalheiro, já com 53 torneios já concluídos,
neste momento liderado pelo David com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze, 12 medalhas no total. O Riverstorm está em terceiro com 3 medalhas de ouro, uma de prata e no total 4 medalhas. E o Cris neste momento subiu aqui ao terceiro lugar com 3 medalhas de ouro e 2 de bronze, neste momento 5 medalhas. Embora está aqui também ainda aqui com o Ovir com 3 medalhas de ouro e uma de bronze, está agora muito perto aqui de subir em breve, provavelmente aqui ao segundo lugar, pelo menos. E pronto, era o que tinha para dizer hoje. Boa continuação de bons jogos e quem está a gozar os Santos, boas festas. Tchau.